Hoje, nos Vencedores, vamos ficar a conhecer a história de Joaquim Roque, um homem que, apesar das suas limitações físicas, venceu na vida a todos os níveis. Fique para ver e conhecer um homem, um vencedor, que é um exemplo de força e coragem para todos nós. Aos 23 meses de idade foi vítima de poliomielite, doença que o deixou completamente paralisado. As dificuldades eram muitas e, segundo os médicos, apenas havia a esperar o inevitável, a morte. Joaquim Roque, o nosso vencedor de hoje, não aceitou a sua condição e começou a apresentar melhoras. E hoje está aqui para nos contar a sua história. Joaquim, vou brincar consigo, não se levante? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Então vamos lá saber desta história. Com certeza que não se lembra dos 23 meses de idade em que estas coisas se deram, não é? Em que o vírus o atacou. Mas, naturalmente, que se lembra ou tem a noção de si quando começou a ficar, quando percebeu que era uma criança doente. Sim, digamos que as minhas primeiras memórias se reportam sensivelmente a partir dos 4 anos de idade, não é? Antes disso, aquilo que eu sei é que me é contado pela minha mãe e outros familiares. Pela família. Nasceu aonde? Eu nasci na maternidade do Hospital do Bom Marral, no dia 19 de agosto de 1959. Portanto, é um leãozinho. Sou um leãozinho. Cheio de força. Ora, ainda bem que lhe perguntei, porque acho que isso é capaz também de ser, sei lá, importante e ter algumas características, enfim, que lhe dão alguma força. O que é um facto é que nasce uma criança muito robusta, cheia de saúde. Aliás, como todas as crianças, elas não nasciam, enfim, quando havia a poliomielite, não nasciam com poliomielite, infelizmente eram afetadas depois. Sim. Nasceu com muita saúde. Com 5 quilos e 200. Exatamente. Um rapagão. Um rapagão, para a felicidade da sua mãe. Diga-me uma coisa, vocês eram muitos irmãos? Portanto, nessa altura, eu fui o primeiro filho do casamento dos meus pais, portanto, do matrimónio dos meus pais. O primeiro, mas na família? Atualmente, filhos do meu pai e da minha mãe, somos 6 irmãos. Portanto, nasceram 7 crianças, mas uma irmã minha faleceu com 3 anos de idade. Portanto, neste momento somos 6 irmãos. E tenho mais 2 irmãos, mas que são meios irmãos, portanto, só filhos do meu pai. Em que é que o facto de ter ficado doente em criança afetou a relação familiar? Afetou bastante, porque os problemas conjugais entre os meus pais começaram desde muito cedo. Creio que até antes de eu nascer, mas depois de eu ter nascido, e concretamente depois de eu ter sido afetado pela doença, não é? Aí as divergências agravaram-se e os conflitos eram praticamente constantes, por aquilo que me contam também. E a partir de certa altura eu passei a perceber-me disso e tenho na memória, efetivamente, diversos conflitos, não só, mas também agravados pela... Os seus pais não se separaram? Sim, os meus pais separaram-se várias vezes. Várias vezes. Ao longo dos anos e atualmente estão mesmo separados definitivamente. Mas atualmente há o divórcio, não é? Durante muitos anos, de facto, não havia o divórcio e, portanto, as pessoas muitas vezes aguentavam, não é? Claro, já estão divorciados agora há alguns anos. Joaquim Roque. Conte-me, enfim, daquilo que se lembra quando dá consigo sendo uma criança doente. Olha, é assim, como lhe disse há pouco, a primeira memória que eu tenho anda por volta dos 4 anos de idade e recordo-me de estar à frente da porta da casa onde os meus pais moravam na altura, no lugar da estrada, próximo da Consolação, e já nesse local, portanto, eu me recordo de brincar com outras crianças, mas obviamente eu brincava sentado no chão e não podia correr, não podia pular como as outras crianças, não é? E a primeira cena que eu tenho assim na retina dessa altura é de um determinado dia em que eu estou à soleira da porta dessa tal casa a comer uma torrada e que uma gata dos meus pais veio, saltou-me, levou-me a torrada e deixou-me um corte no dedo. É assim o primeiro flash de memória que eu tenho dessa altura. Não pôde defender como todos os miúdos defendem os seus... Exatamente, não pude ir atrás do gato para lhe roubar, eu a torrava. E portanto percebeu que não conseguia caminhar nessa altura? É um bocado a imagem eu acho que comecei aí a ter a percepção, não é, de determinadas limitações e da diferença que tinha
em relação às outras crianças. Diga uma coisa, Joaquim, como é que se desenvolve, portanto, depois todo o seu processo de falta de saúde? Porque o Joaquim não fica só paralisado. O Joaquim depois foi afetado também em termos de coluna e em termos ósseos por cifose, escoliose, lordose, quer dizer, não houve mais nada terminado em ose que não lhe aparecesse, não é? Uma coisa impressionante. Fale-me desse, portanto, de todo esse processo profundamente doloroso, que deve ter sido, em que percebe que, de facto, o seu físico e o seu corpo não é, nem nunca vai ser igual ao corpo dos outros jovens. Vou tentar sucintamente dizer mais ou menos como as coisas se passaram. Portanto, eu sou afetado pela poliomielite aos 23 meses de idade, sou internado no Hospital do Desterro, estive de quarentena cerca de 22 dias, porque, entretanto, cumulativamente com a poliomielite, sou atacado por uma broncopneumonia, e se a situação já era grave, ainda muito mais grave ficou. Ao fim desses 22 dias, os médicos deram a autorização que os meus pais me tirassem do hospital, embora sem qualquer esperança de poder sobreviver, não é? Portanto, foi praticamente para poder ir falecer a casa, junto da minha família. Na altura, portanto, eu não tinha qualquer reação, mesmo já não me alimentava também há bastante tempo. O certo é que depois, em família, com os estímulos também que a minha mãe me foi dando, eu comecei a pouco e pouco a reagir, não é? Como é que a sua mãe na altura reagiu a isso? Tem ideia? Sim, por aquilo que ela me conta, obviamente foi um grande sofrimento, não só para a minha mãe, para os meus pais e para todos os familiares, mas mãe é mãe e terá com certeza sofrido mais do que ninguém. E é preciso dizer que, de facto, a sua mãe mesmo assim investiu em ter mais não sei quantos filhos, não é? Sim, mais tarde, depois da situação. E o normal é que pudesse ter eventualmente algum medo, portanto, sim, depois de ter acontecido, embora ela não tenha naturalmente tido um filho deficiente, teve um filho cheio de saúde, depois é que isto aconteceu. Nós vamos ouvir exatamente, nós vamos ouvir, Joaquim, exatamente da boca da sua mãe, o que ela lhe terá naturalmente contado assim, não é? E quando ela se depara, pelo menos quando ela percebe que realmente ela tem o seu filho doente e o que é que acontece realmente como consequência disso. Aos 23 meses foi uma criança sempre normal, satisfeita, brincalhona, inteligente, já era inteligente. Nasceu com 5,2 kg, nasceu aqui na maternidade do nosso hospital e foi logo um fenómeno dele ser tão pesado e foi assim como outra criança qualquer, com os seus dados e aos 23 meses então é que lhe surgiu o grave problema. Adoeceu com febre, certo dia começou com febre, nós nessa altura morávamos na da Guarda de Óbidos. E ele teve assim um dia cheio de febre, no outro dia fomos com ele a Óbidos procurar um médico, estávamos ali a morar há pouco tempo. Foi atendido por um médico até na farmácia e o médico disse que aquilo que ia ser ou o sarampo ou uma gripe forte. E fez uma receita e viemos para casa com o menino, mas no dia seguinte ele estava pior. E então seguimos com ele para Caldas da Rainha, para o Sr. Dr. Labrinho, que era um médico bastante antigo e de fama. E ele aí disse-nos logo que ia surgir ali um problema, desconfiou meningite ou qualquer coisa assim. Mandou-nos ir à farmácia a aviar logo a receita e de hora a hora dar-lhe um dos medicamentos. E que no outro dia, eu ao meio-dia tinha que lhe telefonar ao doutor para dar parte do menino e ele tirando a temperatura de hora a hora também. Foi sempre agravando o caso e eu no dia seguinte não esperei para o meio-dia, fui bem cedo ao telefone, só que quem me atendeu disse que o doutor não estava, só estaria ao meio-dia para atender o telefonema. Depois tornei a ligar e ele por telefone disse logo se o menino está com uma paralisia infantil. Paralisia infantil, que infelizmente até se descobrir, portanto, a vacina atacou tanta criança, rica, pobre, gorda, magra, não é? Não escolhia, de facto, as suas vítimas. Joaquim, o Joaquim está aqui porque nós, de facto, achamos que é um vencedor, um homem com tantos problemas de saúde, nunca parou, nunca baixou os braços.
é internado, portanto, e quando é que se começa, faz uma série de operações? Sim, portanto, eu depois, por volta dos 4 anos, sou internado no Hospital da Parede, com a intenção de ter algumas intervenções cirúrgicas e de poder vir a andar com aparelhos ortopédicos. O certo é que o meu pai tirou-me desse hospital, não deixou que fosse feito o tratamento que estava, por questões ideológicas e também religiosas e morais, enfim. O meu pai tinha umas ideias muito próprias e entendia que os médicos pouco ou nada poderiam fazer por mim e que Deus que se eu estava assim seria provavelmente porque Deus assim queria e que todo o meu futuro seria coordenado e controlado segundo a vontade de Deus e que eu ao ir para os hospitais e para os médicos não seria mais do que uma cobaia nas mãos deles e portanto ele queria entregar-me, digamos, ao sabor do destino e da fé também, isso também devido à fé e à crença que ele tinha em Deus, mas era uma fé muito, muito pessoal e muito, muito peculiar, não é? Pronto, e então como ele me tirou do hospital e não permitiu que eu fosse tratado, eu voltei para casa, arrastava-me pelo chão ou andava ao colo de alguém e assim fui crescendo até aos 12 anos de idade, à altura em que depois o meu pai, após uma conversa muito séria que teve comigo, me deixou ao meu critério, digamos, pôs à minha opção, se queria continuar segundo os princípios dele ou se preferia de facto ir para um hospital e ser tratado, porque é assim, durante todo este tempo tinha havido de facto muitos conflitos entre o meu pai e a minha mãe e outros familiares, porque havia aqui duas divergências muito profundas, não é? Duas formas de ver Enquanto o tratamento. A minha mãe e a minha avó materna queriam que eu seguisse os conselhos dos médicos e tentassem melhorar-me de alguma forma, o meu pai foi muito renitente. Sempre. Acha que a sua vida poderia ter sido um bocadinho diferente durante algum tempo se o seu pai não tivesse sido tão radical, nem tão extremista? Teria sido com certeza muito fundamentalista diferente. Até, digamos assim, não é? Porque ter esta visão de Cristo, ou de Deus, ou da religião desta maneira, acho que há aqui um certo Não, acho que o termo fundamentalismo é muito bem apropriado a este caso, não é? Portanto, eu só aos 12 anos e após o meu pai me ter dado essa opção e eu ter convictamente dito que sim senhor que queria ir ser tratado, foi uma escolha minha. Sem saber mesmo assim o que é que lhe poderia acontecer. Porque quando diz sim senhora quer ser tratado, sabe que naturalmente não vai continuar a andar, já lhe deveriam ter dito isso. Sim, isso mas também não sabia se ia andar numa cadeira de rodas, se ia ter próteses, se ia ter... Nessa altura eu ainda tinha a esperança, não é? De sendo operado e sendo tratado, poder andar em pé e com canadianas, como cheguei ainda a andar, não é? Tinha esperança, não sabia exatamente qual era a evolução que a doença poderia ter, mesmo os médicos não davam garantias de nada, nem davam certezas. No entanto, eu tinha a esperança de poder fazer uma vida relativamente normal e não em cadeira de rodas. Portanto, só aos 12 anos é que eu de facto sou internado no Hospital São João de Deus em Montemoro Novo, onde estive durante 11 meses, onde fiz 6 intervenções cirúrgicas. Dolorosas? Sim, muito dolorosas. Desses 11 meses, eu estive cerca de 7 meses completamente deitado e engessado, desde os pés até ao pescoço, não é? Só tinha umas aberturas nos sítios onde tinham que tirar os pontos e onde tinham feito as costuras. Isto para quê? Para tentar, de alguma forma, minimizar a deterioração que já havia no esqueleto, não é? No sistema esquelético. E, portanto, nessa fase já foi muito mais complicado o tratamento do que teria sido aos 4 ou aos 5 anos. Se tivesse tido umas intervenções se eu tivesse tido um tratamento mais precoce, as coisas poderiam ter evoluído de outra forma, não é? Bom, como da saúde, felizmente, temos hoje aqui o seu irmão, vamos conhecê-lo, e aliás também é um homem já hoje saudável e pelo menos tem uma cabeça muitíssimo saudável. Vamos conhecer o seu irmão Moisés Roque. Olá, Moisés. Muito mais novo, é evidente. Um bocadinho. É mais Benjamin, sente-se... Moisés, qual é a vossa diferença de idades? Está mais assim para o fim para a cauda do rancho? A minha diferença de idade para ele, exatamente. É de 11 anos, temos 11 anos de diferença. 11 anos, mas os outros irmãos praticamente são quase seguidos. Portanto, os meus outros 5 irmãos têm 1 ano de diferença. Portanto, ele é o mais novo ou é o penúltimo? Dos rapazes é o mais novo. Dos rapazes, também tem raparigas. Tenho uma irmã que é 1 ano mais nova do que ele. Diga-me uma coisa, lembra-se do seu irmão, com certeza. E lembra-se ainda do seu irmão, não sei se lembrará, do seu irmão, tem 11 anos, não se lembra do seu irmão quando ele ainda andava pela casa sem qualquer tipo de apoio. Portanto, aí não se lembra, porque se a vossa diferença é de 11 anos, não tem essa possibilidade, ainda não existia. De qualquer maneira, lembra-se depois, já em termos de infância, como é que se deu este processo todo doloroso do seu irmão, naturalmente que terá olhado para um irmão que era completamente diferente. Sim.
O que é que sentiu? Lembra-se? Era uma coisa normal para Não, vocês? não podia ser normal de maneira nenhuma, não é? Mas Lembra-se de ter feito perguntas? Não me recordo, com certeza que terei. Que terá feito as perguntas? Terei feito. Lembra-se de ele ter feito alguma pergunta? Não, sinceramente não, havia um convívio muito normal e não me recordo de algum dos meus irmãos alguma vez me ter feito assim daquelas perguntas estranhas. Difíceis. Assim, eles quando nasceram, não é? Habituaram-se a conhecer-me tal qual eu era. Pois, exatamente. E essa situação também não estava ali presente todos os dias para nós, portanto havia... Mas acompanhou naturalmente toda esta fase, este percurso e esta luta terrível que o Joaquim foi travando ao longo da vida, porque não foi só a poliomielite, foi de facto depois uma deterioração de todo o esqueleto, com doenças que vêm e uma luta também para trabalhar. Como é que foi sempre acompanhando isso e como é que viu esse percurso do seu irmão? Antes de mais, com muito orgulho dele, obviamente, porque percebi que ele ia conseguindo ultrapassar à maneira dele todas essas barreiras que eram possíveis de ultrapassar, não é? Porque, obviamente, houve várias que ele não pôde ultrapassar. Como é que foi em casa, por exemplo, andar numa cadeira de rodas? Passou a andar, primeiro disse-me que ainda andou de canadianas, não é? Quando eu saí do Hospital de Montemoro Novo, eu usava um aparelho ortopédico enorme, muito pesado também, portanto, que vinha desde as botas até aqui ao peito, e depois ainda tinha aqui umas felas, portanto era uma coisa enorme, muito, muito pesada, muito desconfortável, mas vinha a andar com andarilho, com enorme dificuldade, mas portanto vim nessa fase. Eu passo a andar só em cadeira de rodas mais tarde, quando depois saio do hospital, numa fase posterior. Preferia essa fase? A fase do andar com os aparelhos, não, tenho muito mais recordações dessa fase, porque foi uma fase muito, muito dolorosa em todos os aspectos. Portanto, mesmo assim é preferível andar numa cadeira de rodas, apesar de todos os obstáculos e as limitações que a nossa sociedade tem em relação aos deficientes, não é? Mas eu com os aparelhos tinha, apesar de tudo, muito menos autonomia do que tenho na cadeira de rodas, não é? Porque tive sempre muitas dificuldades a nível do equilíbrio, não é? Todo o sistema musculoesquelético estava muito afetado. Comecei depois, posteriormente, a ter problemas na coluna vertebral com a tal escoliose, não é? Precisamente agravada e motivada até por esse grande esforço. Toda essa deformação na coluna que foi sendo gradual, dava-lhe dores? Não muitas, de vez em quando, enfim, mas doloroso não tenho assim... Tenho ideia de ser muito doloroso, as operações e os tratamentos e a recuperação física, isso é evidente que sim, não é? Agora, no meu dia-a-dia... Olha, e na escola, como é que se comportavam os seus amigos? Os meus amigos, enfim, havia diversos comportamentos e diversos tipos de atitude, mas no geral eu recordo que tive bons amigos, todos eles me ajudaram sempre que foi necessário, não é? E com franqueza as recordações que eu tenho do meu tempo escolar são agradáveis. Nunca se lembra de ter chorado por algum amigo ter feito algum comentário que o tenha magoado? Não, sinceramente não. Lembro-me de alguns comentários que me pudessem magoar, mas eu nessas situações nunca fui muito chorar, fui mais de reagir e tentar dar a volta de uma outra forma. Aliás, um bom leão pode ser agressivo, quando quer pode ser muito agressivo, pois, não é? Sim, normalmente quando me sinto atacado tenho mais o instinto de reagir de alguma forma, de ataca de alguma para forma. Se defender também, é isso? Quando me apontavam alguns defeitos para me tentar menosprezar, eu tentava também apontar alguns defeitos às outras pessoas, porque toda a gente os tem, e as suas fraquezas, não é? E nós vamos exatamente, Joaquim, ouvir alguns depoimentos, o que nos podem dizer sobre o seu tempo de escola e também sobre o apoio que alguns amigos lhe deram. O Joaquim Roque era um aluno muito aplicado, com bons resultados, muito esforçado, sabia o que queria, consequentemente tinha bons resultados. Tinha muito a ajuda dos outros colegas, havia particularmente alguns que o ajudavam bastante. A escola era uma escola assim antiga, o edifício era antigo, não tinha rampas, de modo que ele precisava efetivamente que o ajudassem. E os colegas ajudavam-no bastante. Ele tinha uma personalidade forte, sabia o que queria, não aceitava assim, atitudes de coitadinho, nada disso, gostava que o tratassem como uma pessoa normal e que tinha efetivamente os resultados, porque ele tinha melhores resultados do que muitos outros que eram normais, considerados normais, não é? Ora, muito bem, mas nós já estamos aqui acompanhados
Já estamos acompanhados por mais duas pessoas muito importantes deste agregado familiar. Estamos com a Isabel e também com a Susana, respectivamente a mulher e a filha. Deixe-me dar-lhes parabéns, Joaquim, que era muito bom aluno. Eu vi ali as suas notas, era 17, 15, 16, umas notas extraordinárias. Sim, graças a... Gostou sempre muito de estudar, era aplicado. Sim, tinha bastante facilidade de memorizar e prestava atenção nas aulas. E esse era de facto o meu forte. Não era que gostasse muito de estudar, mas tinha realmente essa facilidade de assimilação. Muito bem, e agora que estamos já com a Isabel. Olá, Isabel. Olá. A Isabel também tem paralisia. Também, Foi afetada exatamente pela mesma doença. pela mesma doença. E a Susana, felizmente, é uma rapariga bonita, cheia de saúde e ainda por cima também já sei que é muitíssimo boa aluna. É, não é? Felizmente. Ora bem, Isabel, conte-me como é que conheceu o Joaquim, porque eu acho que estamos perante uma fantástica história de amor. Eu conheci-o em Alcoitão, fui tirar um curso profissional e conhecemos-nos lá. Ele também foi para o mesmo curso, embora em salas diferentes. Começámos por ser grandes amigos. A Isabel foi, portanto, também afetada pela poliomielite. Com 14 meses. 14 meses. Um bocadinho mais precoce. Exato. Um bocadinho mais precoce. Como é que vocês, quando se encontraram, o que é que vocês acharam? O que é que falaram, os dois com a mesma doença? Porque nem toda a gente que está em Alcoitão Sim. está exatamente por este motivo. Podem estar por outros. Claro. Ou pelo menos motivados, com problemas naturalmente, mas com origens completamente diferentes. Trocámos impressões, o que é que te afetou, o que é que um e o outro. O que é que pensou dele? Achei muito simpático. Não o achou bonito? Não, bonito. Pode dizer, eu achava bonito, veja lá. Pois, mas assim, não, E sinceramente, então? não. Achou só simpático? Muito simpático. E depois? E depois fomos grandes amigos, confidentes até. Ficaram só amigos? Só amigos, durante algum tempo. Mas porquê? Porque não pensava... Ó Joaquim, não pensava namorar? Não achava que ela eventualmente lhe pedisse namoro que ela aceitava? Lembra-se do que é que pensou? Não, durante alguns meses fomos só amigos, porque entretanto eu na altura tinha uma outra namorada. E portanto não convinha ter duas em simultâneo. Era complicado, especialmente com problemas de locomoção, não é? Pois, Como é que ainda mais, podia ainda mais. andar aqui a enganar o pessoal? Ora bem, Não, então, inclusivamente ela foi também amiga e de alguma forma confidente dessa circunstância. dessa namorada. Namorada que tinha algum problema de saúde? Sim, estava em Alcoitão. Também? Também A outra no namorada? Centro de Medicina, tinha tido um acidente e tinha amputação numa perna. E depois, Isabel? Deixa-me lá ouvir. E depois, Isabel? Quando é que a Isabel começa a pensar de outra maneira em relação ao Joaquim? Passado relativamente pouco tempo, porque... Mas pronto, ele tinha um compromisso e eu não queria de maneira alguma estragar Interferir. nada. Exatamente. Quando é que o Joaquim toma a atitude de começar a namorar com ela? Quando comecei a convencer que aquela nossa amizade tinha qualquer coisa mais para além da amizade. E um dia se lembro-me de começar a pensar cá para os meus botões que se calhar eu andava por caminho errado e que a mulher da minha vida podia estar mais próximo do que eu imaginava. Era mais alma gêmea, propriamente. Sim, exatamente. Até porque lá está, eu namorava com essa outra moça, mas quando acabava de namorar, quando não podia estar com ela, era sempre com a Isabel. Portanto, corria para os braços da Isabel para fazer-se... Não, Estou a fazer uma porque éramos telenovela, não sei se está a realmente perceber. muito Já amigos, estou a não é? fazer uma telenovela. Para já nós estávamos no mesmo lar, não é? Portanto, comíamos e dormíamos no mesmo edifício, portanto era fácil também termos esse contacto. E depois éramos realmente amicíssimos, trocávamos impressões sobre muita coisa, conversávamos e começou-se a perceber que havia uma série de afinidades e começou a nascer qualquer coisa de especial. Nós já vamos continuar, porque isso ainda tem muito mais de rocambolesco pelo meio da história de amor. Susana, a Susana lembra-se da sua infância, naturalmente. Uma infância muito feliz. Lembro. Lembra? Tenho boas recordações. A Susana está com quantos anos? 15, 15 anos. Está em que ano? 10º. Vai-me responder a tudo assim, não quero Não. contar a história. Quero. Quer fazer o quê? Ainda não sei. Escolhi uma área bastante abrangente para ter várias opções também depois. Várias opções que podem estar onde? Na área de ciências, na área da Não, comunicação? na área mais económica. Mais económica. Económica e social. Como é que é? Quando é que começa a perceber-se que os seus pais, os dois, têm de facto um problema de incapacidade? A sua mãe anda com uma canadiana, o seu pai uma cadeira de rodas.
Não sei precisar, porque como nasci e convivi com eles sempre assim, né? E acho que só a partir da altura em que eu comecei a notar que as outras pessoas reparavam mais em mim quando eu estava com os meus pais e olhavam para eles de forma diferente. É que percebeu que alguma coisa se passava. Que alguma coisa Como era é que, diferente. como é que reagiu a isso? Ou o que é que sentiu? Teve algum dia algum complexo ou alguma vergonha dos seus pais estarem assim? Não, lembro-me que às vezes apetecia-me dizer qualquer coisa às outras pessoas, mas fazer-lhes perguntas porque é que estão a olhar, não é? Porque no fundo os meus pais tinham o mesmo papel que os pais delas e não tinha vergonha dos meus pais, tinha assim vontade de me voltar contra essas pessoas. Porque é que eles haviam de estar em exposição perante o olhar deles, não é? Qual é a diferença? Estão aqui, mas são pessoas super, não é? Lembra-se das brincadeiras que os seus pais faziam consigo quando era pequenina? Lembro, o meu pai jogava muito comigo à bola. À bola? Brincávamos Explique-me lá como é que o seu pai consegue jogar à bola. Jogávamos ao jogo do burro, não sei se conhece. Não. É um jogo a nível de mãos, não é? Sim. Mas depois, além disso, o meu pai sempre puxou muito por mim a nível lógico. Jogar muito à bola só com matraquilhos, ao Joaquim? Não tem lá mesmo nenhuma? Por acaso bolas, não tínhamos um cesto de gostava basquete no muito. quintal. Fizemos um cesto de basquete no quintal e desde muito pequenina, que eu sempre gostei muito de bola e de desporto. E, portanto, desde muito pequenina que eu também a puxava e De qualquer maneira, brincar em qualquer tipo de coisa de desporto é muito mais fácil para si que anda numa cadeira do que propriamente para a Isabel, não é? É. A Isabel é que está mais Eu era mais limitada, dos puzzles, anda mais devagar, apesar de caminhar, anda um bocadinho mais devagar. Bom, estamos com uma família muito interessante, acima de tudo muito querida, com uma filha maravilhosa, dizendo que realmente adora os seus pais e porque é que onde olhar para eles. São pais exatamente com as funções dos outros pais e, acima de tudo, estamos com o nosso vencedor de hoje, um homem que sofreu muito na vida, que de facto teve problemas de saúde gravíssimos, alguns com um período de tempo bastante doloroso, mas nem por isso deixou cair os braços e hoje é funcionário na Câmara do Bom Barral. Do Bom Barral, verdade? Verdade. Onde é muito respeitado, onde subiu a pulso e já vamos daqui a pouco falar exatamente dos problemas que surgem a nível profissional para todas estas pessoas que têm limitações. Contamos consigo para a segunda parte do nosso programa, então até já. Joaquim Roque é um vencedor, dizem os familiares e os amigos. É um homem que subiu na sua carreira profissional, com muita garra e sem nunca baixar os braços. Ultrapassou obstáculos e nunca perdeu, de facto, a vontade de agarrar
e vencer na vida. Joaquim, quando é que o Joaquim arranja o seu primeiro emprego? Portanto, o meu primeiro emprego, a sério, é de facto na Câmara Municipal, portanto, tinha eu 21 anos de idade. Até aí nunca tinha procurado, portanto, nunca tinha trabalhado verdadeiramente, tinha estado sempre em recuperação? Não, portanto, eu, enquanto estudava, nas férias grandes, nas férias de verão, cheguei a fazer alguns trabalhos. Sim, mas isso não é um trabalho, eu digo o emprego mesmo. Pronto, depois, após o curso profissional de Alcoitão, não é? E como não foi possível arranjar trabalho ali na zona de Cascais, Sintra, que era onde eu gostaria de ter ficado, esse era realmente o meu sonho, era ter ficado naquela zona. Porque ficava mais próximo de qualquer apoio em termos do Sim, porque do hospital? Eu, entretanto, tinha-me apercebido que a vida de um deficiente era muito mais fácil, estava muito mais facilitada junto a um centro urbano como era Lisboa e, portanto, e arredores, não é? Os acessos eram melhores, havia outras condições, a própria mentalidade das pessoas também era diferente e eu tentei o mais possível evitar o regresso ao Bom Barral, porque tinha consciência que esse regresso ia-me trazer uma série de problemas, nomeadamente a nível de acessos e até de mentalidades das pessoas, não é? Porque um meio de província é sempre diferente. Mas pronto, vim de facto nessa contingência. Porquê que acha que é muito diferente? Eu acho que as pessoas da província são tão boas. Sim, mas e têm alguma generosidade e são pessoas tão simples. Pergunto-lhe isto porque eu às vezes acho que às vezes a maior... claro que nada disto é tão linear, mas às vezes há tanta crueldade junto de pessoas que nós não conhecemos. Eu concordo plenamente consigo quando diz que as pessoas da província são muito generosas, são até mais generosas do que as da cidade. Portanto, há uma outra familiaridade, não é, entre as pessoas da província e das terras pequenas. Agora, o que é facto é que numa terra pequena, num ambiente mais fechado, quando aparece alguém... Mas era a sua terra. Era a minha terra, mas eu era alguém diferente, não é? E havia coisas que eu tinha boas recordações, mas também tinha más recordações. E, portanto, eu depressa senti que junto a Lisboa, num centro grande, eu teria outras facilidades de arranjar emprego, de vida social. E pelo menos sentir-se mais feliz? Sim, não havia, por exemplo, no Bom Barral nessa altura, ainda hoje existe pouco, e na altura não havia divertimentos, não havia vida social, digamos, não é? Não havia cinema, não havia teatro, não havia grandes cafés, enfim. Portanto, eu depressa percebi que era muito mais fácil construir a minha vida na zona de... Hoje a terra de Bom Barral está muito diferente, sim, não é? Está, uma terra linda. Está bastante diferente. Contudo, como isso não foi possível, regressei ao Bom Barral, como digo, já com o projeto de me casar, portanto já namorava com a minha mulher. Já namorava com a Isabel? E tínhamos o projeto de nos casar. Namoravam como? Nessa altura, por carta. Por carta. Isabel não é propriamente de muito perto, não é? Não, é da Serra da Estrela. Da Serra da Estrela. Portanto, é preciso dizer que a Isabel faz o seu curso em Alcoitão, juntamente com o Joaquim, tornam-se profundamente confidentes. O Joaquim fica com algumas crises existenciais, pensando se de facto deveria estar no sítio certo, separam-se, vai para o Bom Barral, portanto o Joaquim. Isto sim. Agora estamos nas cenas dos próximos capítulos. Vai para o Bom Barral. Nessa altura já namoravam. Já namoravam, exatamente. E, portanto, vai para a Serra da Estrela. Vou para a casa dos meus pais. Namoram por carta durante quanto tempo? E isso é para precisar... À volta de uns 3, 4 meses. 3, 4 meses, sim. 3, 4 meses. 3, 4 meses. Sim, sim. Foi, porque, entretanto, demos a volta. Deram a volta. À vida. E agora conte-me lá, porque eu acho que isto tem que se saber, conte-me lá qual foi a decisão que tomou. As cartas eram muito apaixonadas, com certeza. Muito. A Isabel chorava-lhe imenso no ombro, até porque tinham ficado muito confidentes, e portanto, meu querido, meu amor, eu não aguento com a distância, isto é muito longe, como é que a gente vai fazer? Isto deve ter sido mais ou menos assim. Isto aqui não tem graça nenhuma, isto tinha muito mais piada ao pé de ti, sinto uma saudade enorme. É, por aí. Enfim, as cartas de amor são todas mais ou menos iguais. Quem é que as não tem? Com certeza. E, portanto, o que é que se passa consigo, Joaquim, aqui, entretanto, enquanto vai lendo as cartas? Vai enchendo? Pronto, o que se passa é que a saudade cada vez vai sendo maior, vai apertando mais, não é? Nós, quando nos separámos, já tínhamos combinado que íamos tentar, cada qual, dentro da medida do possível, arranjar emprego, tentar arranjar uma independência, não é? Para podermos construir a nossa vida, não é? Só que se no Bom Barral era difícil, na Serra da Estrela, numa aldeia, claro, no sopé da Serra da Estrela, então muito mais difícil. É evidente. Seria as possibilidades eram muito poucas. Com acessos ainda muito mais complicados. E depressa nos apercebemos que entre uma alternativa e a outra seria mais fácil no Bom Barral, não é? E a determinada altura eu decidi, de facto, pegar num táxi e ir buscar a minha mulher
porque não aguentávamos mais de saudade, o sofrimento era de facto muito grande. Portanto, foi raptá-la. Mais ou menos. Como é que combinou com ela? Porque eu não acredito que tenha combinado com os pais dela, não é? Como é que os seus pais reagiram a este namoro? Vocês que escreviam por cartas e tal, a filha lá em cima, no meio da terra, ainda por cima com problemas, não é? Portanto, com incapacidades e limitações. Como é que os seus pais reagiram? Mal. Um bocadinho. Não gostaram muito? Não. Não gostaram muito, não tendo nada naturalmente contra o Joaquim, porque nem sequer conheciam o Joaquim. Não gostavam da situação. Exatamente. Manter um namoro, porque é que ela há de ter um namoro, tudo isto não há de ser muito fácil e, portanto, é melhor tê-la aqui ao pé de nós. Pois. Qualquer pai, como hoje é em que dia, vai vai ser? Convém talvez esclarecer, não é? Que tanto as pessoas que a conheciam ela e que eram familiares e amigos, como as minhas, quando se foram apercebendo que nós tínhamos intenções de fazer vida em comum, isso causou alguma preocupação. Claro. E se na altura era um bocadinho difícil de nós entendermos, hoje compreendemos isso perfeitamente. Isso só provava que eram nossos amigos e que se preocupavam connosco, não é? Está muito conciliador, gosto muito disso, fica é muito bem. A realidade. Já é porque é pai, não é? É porque sou pai, é porque já tenho 43 anos e porque a vida nos ensina muita coisa. Sem dúvida. Não é? Aposto que antigamente, perante qualquer rejeição, ou qualquer recusa, ou qualquer entrave, não era assim que os jovens reagiam, não é? Não. De certeza que vocês não terão reagido assim. Portanto, foi raptá-la. Muito impetuosas. Portanto, combinou com ela, meteu-se no táxi. Não combinei. Ele apareceu de surpresa, eu não sabia sequer que ele ia... Eu 2 dias antes tinha recebido uma carta dela, algo desesperada, chorosa, e eu, quando li essa carta, fiquei também ainda mais desesperado e disse à minha mãe, eu tenho que ir buscar a Isabel, contactámos o taxista, a minha mãe teve que se também conformar. A sua mãe apoiou? Não diria que apoiou, conformou-se. Fez de companhia. Ela também sabia o filho que tinha, sabia Vamos que eu lá estava conhecer muito a rapariga apaixonado. que vem cá agora, quer-me também cá em casa, aposto, está a ver? E então vai por aí acima. Fomos por aí acima, mas a minha mulher não sabia, nem ninguém sabia que nós lá íamos. Quando chegou lá, o que é que fez? Olha, batemos à porta de casa, que primeiro tentámos encontrar a casa, que lhe abriu a porta? Ermo. Foi precisamente a minha mulher que abriu a porta à minha mãe. Foi a minha mãe que saiu do táxi e foi bater à porta. Qual foi a cara de espanto da Isabel quando viu alguém à porta a perguntar onde é que mora a Isabel? Espanto. A imagem que tenho na memória é de alguém completamente lívido, petrificado, espantada por me ver ali, porque ela de facto não sabia. Foi a decisão? Raptou e trouxe-a? Depois conversei com ela, expliquei-lhe qual era a minha intenção, não é? E ela veio? Falei com os pais dela, obviamente, acharam que era uma loucura, a situação estava complicada, eu e ela tínhamos emprego, eu disse, eu estou aqui para te levar, a situação é esta, eu não te posso prometer nada do que não tenho, só te posso prometer dizer-te que gosto muito de ti e prometer que vou fazer o possível para dar a volta à nossa vida e para resolvermos as coisas, ou vens e arriscas, ou ficas e vamos resolver as nossas vidas de outra forma. E ela veio? E ela convictamente disse que queria vir. Grande mulher de coragem. E pronto, vivemos durante algum tempo em casa de uns tios meus, que eram imigrantes. Vivemos, portanto, com o subsídio de desemprego, tanto eu como ela tínhamos ficado com o subsídio de desemprego do curso que tínhamos tirado. Eu tirei um curso de eletrónica, comecei a reparar uns eletrodomésticos, dávamos explicações, tanto ela Fizeram pela vida, organizaram, fomos fazendo pela vida, exatamente. Casaram, foram pais e tudo está a correr lindamente. Valeu a pena, Isabel? Valeu a pena. Valeu a pena ter tomado a decisão e dizer vamos embora, por aí abaixo? Valeu. Às vezes estas atitudes são difíceis de tomar, mas realmente dão estas histórias bonitas, porque ainda hoje, ao fim de quanto tempo? 22 anos? 22 anos. 22 anos, ainda hoje, são de facto um casal apaixonado. Há pouco o Joaquim dizia-me, a mulher que eu amei, a mulher que ainda hoje continua a amar, é verdade, claro, Joaquim? Sim, sem dúvida. Ora bem, nós vamos ver o Joaquim, ou pelo menos vamos ouvir falar de algumas atividades que ele faz. Eu sei que ele é muito bom a jogar ténis e vamos também ouvir falar do seu trabalho, atual, que é o trabalho como escriturário na Câmara Municipal do Bom Barral. Jogar ténis de mesa com o Joaquim Roque, a princípio, nos primeiros contactos, provocava sempre um pouco de retração, porque, enfim, era uma pessoa com características muito específicas. Mas a pouco e pouco, imediatamente se criava um clima de absoluta normalidade e esquecíamos esse pormenor e transformava-se tudo num convívio são, muito espontâneo, agradável. No período de construção do clube, da sede do Bom Barralense, houve alguma aproximação entre o Quinzé e alguns elementos da comissão pró-sede, onde o Quinzé influenciou diretamente
o acesso, através da construção de uma rampa, o acesso ao edifício, ao interior do edifício. Foi de facto o QINSEC que provocou essa pequena alteração que inicialmente não estava prevista sequer. O Joaquim foi uma pessoa que para mim me marcou, ainda hoje, quando o vejo, cumprimento-o sempre, porque foi uma pessoa que me marcou para a minha vida, a nível desportivo, porque se hoje sei aquilo que sei, ele foi uma das primeiras pessoas a ensinar-me. E isso devo muito e nunca mais vou esquecer esse trabalho que desenvolvi com ele, como é óbvio. Eu sou o Joaquim Roque, responsável até há pouco tempo pela secção de pessoal. Foi, portanto, um funcionário, um responsável setorial, que deu a melhor das colaborações em termos de lealdade, em termos de franqueza, e julgo ser daqueles funcionários que posso classificar como funcionário colaborante e que deu o seu melhor para que efetivamente a autarquia pudesse, ao nível do serviço pessoal, ter um serviço, digamos, eficiente, tanto quanto se pode, digamos, pensar, e as coisas têm funcionado sempre bem. O contacto que tive mais com ele foi a partir mais ou menos da idade que ele tivesse para aí uns 20 anos, porque antes eu não me lembro grande coisa. Porque meus pais, por exemplo, é que tiveram bastante contacto com ele, chegaram-lhe a dar sangue para operações, portanto, eu não. Portanto, é como lhe digo, a relação que tive com a família foi mais com os irmãos dele, propriamente com ele, porque a diferença de idade ainda são 9 anos, portanto, e daí a nossa ligação ser mais tarde. Ligações atuais tem naturalmente o Joaquim e também a Isabel, como casal, não é? E nós vamos conhecer exatamente dois dos seus amigos, Joaquim Gomes e Eva Ferreira. Joaquim, bem-vindo. Um beijinho, que eu gosto muito de beijos. Faz favor de sentar. Eva, vocês são amigos já há uns anos, não é? Além do mais, o Joaquim trabalhou portanto, o Joaquim trabalhou com o Joaquim. É verdade. Caso, dizer, o Joaquim Gomes trabalhou com o Joaquim, o Quinzé. É assim que o chamam, não é? Para a família e amigos mais íntimos é Quinzé. Com o Quinzé. Como é que ele era como funcionário? Olha, foi um funcionário que eu sempre admirei pela sua vontade de melhorar os conhecimentos profissionais e sempre a vontade com que ele se agarrava ao serviço e resolvia problemas que às vezes eu me admirava como é que ele já os conseguia resolver. Fala em que termos? Em termos, em termos de início de trabalho, que ele ainda não era, portanto, ainda não estava a trabalhar na mesma secção onde eu estava, e que eu já me apercebia que ele realmente era um funcionário que tinha muito interesse pelo serviço. Podemos dizer que o Joaquim Roque, que terá subido a pulso dentro da Câmara, que não lhe foi fácil. Ah, sim, ele subiu a pulso. Quero parecer até que nem o trataram no princípio muito bem. Não. Estou a fazer já um juízo de valor. Ele entrou portanto, para a Câmara Municipal, portanto, como carreira da função pública, portanto, sujeitou-se a um concurso público. Sim, isso com toda a gente. Algumas dezenas de funcionários e entrou na... Lembra-se do primeiro trabalho que teve dentro da Câmara? Lembro. Portanto, eu entrei para a Câmara... Sozinho, isolado, num sítio, sem telefone, assim, uma coisa, não era bem isto, era assim um bocado, foi assim um bocado... Sim, isso, digamos que essas circunstâncias eram consequência da falta de acessos e de condições do próprio edifício da Câmara para eu poder trabalhar no outro lado, porque os serviços administrativos foram e continuam a ser no primeiro e no segundo piso e, portanto, no resto já não havia condições absolutamente nenhumas. E, verdade seja dita, também ninguém estava propriamente à espera que um deficiente, eu concretamente, fosse ganhar aquele concurso, não foi propriamente ganhar, fiquei em segundo lugar, e criar condições para entrar, para ser admitido. Portanto, as coisas não estavam minimamente preparadas. Houve que desenrascar... Durante muito tempo ficou ali muito isolado, não foi? Fiquei muito isolado mesmo. Foi, digamos, a parte mais difícil. As pessoas iam ter consigo, pelo menos, dar-lhe apoio no sentido em que, já que estás aqui e não é muito fácil, enfim, subir ao primeiro andar, pelo menos irem lá fazer a companhia, estás a fazer o quê? Fazer aquele intercâmbio e aquela interação. Normalmente, sim, pelo menos é assim, vários colegas foram-me passando determinados serviços, tiveram de nos ensinar, não é?
mas depois havia sempre aquela dificuldade de precisar tirar uma dúvida, de trocar uma impressão, e não havia de facto possibilidade, eu não podia ir ao primeiro andar, como a senhora disse há bocado. Eu durante muito tempo nem sequer intercomunicador nem telefone tive, e portanto tenho a agradecer de facto a alguns colegas que se disponibilizaram e que compreenderam a situação e que me aceitaram, digamos, com a minha diferença e com as minhas limitações, e uma dessas pessoas foi sem dúvida o Sr. Joaquim Henriques Gomes, que já tinha um cargo alto desfia dentro da Câmara, mas que me recebeu de braços abertos e que me ensinou muito do que eu sei hoje, e sem quaisquer preconceitos me tratou como outro funcionário qualquer e me deu muito apoio. Joaquim, eu queria lhe perguntar, acha que às vezes nem todas as pessoas têm a boa formação, digamos assim, de ter esse comportamento e portanto, evitarem haver uma discriminação? Eu penso que a maior parte das pessoas tem realmente um certo cuidado, porque é sempre difícil haver um relacionamento com uma pessoa que, de certo modo, tem problemas físicos, não é? Nós relacionamos-nos de um certo modo, mas depois, quando enfrentamos uma situação diferente, não é fácil realmente superar. Eu tentei sempre realmente ter com o Roque uma relação normal, de funcionário para funcionário. Exatamente, normal. Normal. É isso que eu acho, não é diferente nem especial, é uma relação normal. Tem que ser. Isto porque eu penso que era a melhor maneira de respeitar a situação. Porque o que importava ali era uma pessoa que era capaz de fazer o trabalho tal e qual como os outros, às vezes melhor que os outros. Como é que era o seu relacionamento no dia-a-dia? Ele é uma pessoa fácil? Embora às vezes seja um bocadinho, como é que é dizer, com ideias fixas, me parece. De resto, é uma pessoa fácil, comigo sempre foi. Sempre tivemos um trato muito bom e nunca tive razão de queixar da parte dele. E pelos vistos o inverso também é verdadeiro. Eva, a Eva, vocês são amigos há uns anos? Sim, já há uns tempos. Há uns tempos. Mas há 8 anos para cá, porque o meu filho mais velho começou a ficar lá para ir para a escola com o filho deles. Eu tinha o meu filho numa ama, deixei de ter. Passaram eles a levá-lo e a trazê-lo para a escola, porque eu não tinha horário para isso. E devo-lhes muito por isso, estou-lhes muito grata. Portanto, uma exatamente, cimentou-se essa amizade. Diga uma coisa, andam muito juntos, não é? De vez em quando saem. Saímos, passeamos. Quais são as dificuldades que um casal, ainda por cima é um casal de deficientes, tem no dia-a-dia? Porque, de facto, esta terra e este país não está feito para quem é diferente. Não, é muito complicado. Eu, quando nós combinamos de ir a algum lado, tenho sempre o cuidado de ver e de procurar que eles tenham acessibilidade, porque as pessoas são como são e eles são pessoas tão boas ou melhores do que as pessoas que andam com as pernas e são ditos normais na nossa sociedade. E precisam de ter as condições necessárias para se poderem locomover sem precisarem que os arrastem, que os levem. Porque ninguém gosta de ser arrastado e eles certamente que também não gostam, e eu também não gosto quando há necessidade de eles terem essa necessidade. Era bom que... Onde é que vocês se deparam mais frequentemente com problemas a nível, portanto, de apoio, de rampas, de larguras, não é? De aberturas, digamos, de espaço, porque uma cadeira de rodas não é a mesma coisa que uma pessoa passar o ombro e passar, portanto, a canadiana, não é a mesma coisa? Quase em todo o lado. No nosso país é feito para pessoas que se locomovem pelos próprios meios, não para pessoas que precisam de auxílio. Para essas pessoas, quase em todos os lados, nos centros de saúde, nos tribunais, nos postos, tudo em todo o lado, eles se deparam com dificuldades. E qual é o que é que acha? As pessoas respeitam os deficientes? Têm vindo a aprender. Têm vindo a aprender, eu acho. Eu, como nunca os encarei como deficientes, de tal maneira isso que não faz diferença nenhuma. Não acha que é triste ter que se aprender uma coisa que deveria ser natural? Acho muito triste. Ora bem, nós temos em linha uma surpresa que queremos fazer aqui ao nosso convidado, ao Joaquim. Temos uma pessoa que vamos chamar já e que vamos, muito sinceramente, ver se sabe de quem é que se trata. Uma chamada que está a ser feita para longe. Olá, boa tarde. Boa tarde. Estou sim, boa tarde. Antonieta? É sim. Antonieta, eu pergunto aqui ao Joaquim se o Joaquim sabe de quem é que se trata. Sabe de quem se trata, Joaquim? Claro que sei. Então. É a minha madrinha. Está emocionado, Joaquim?
não estava a contar que nós lhe fizéssemos esta surpresa à sua madrinha que está no Canadá. Antonieta, há quanto tempo não vê o seu afilhado? 3 anos. Acho que a última vez que estive em Portugal foi há 3 anos. Mas nós temos normalmente contacto. Agora temos a sorte de termos o computador, de modo que comunicamos por e-mail. Antonieta, lembra-se de quando batizou este bebê? Já era um bebê doente? Eu não me lembro do dia do batizado, porque eu tenho 50 anos. Portanto, era uma madrinha muito jovem. Muito jovem. Portanto, levaram-na para ser madrinha e, por conseguinte, lá foi ela porque eram aquelas encomendas feitas na família, não é? Fui ela porque a minha madrinha, a mãe do 15, é a minha madrinha. E ela era muito chegada a mim e então escolheu-me a mim para ser madrinha do 15. Eu, o que me lembro é do 15 ser um bebê lindo fisicamente. Há fotografias para provar isso. Talvez o bebê mais bonito que eu alguma vez vi. Muito esperto, muito divertido. E lembro muito bem dele andar há cerca dos 9 meses, acho eu. Não me lembro do batizado, tenho simplesmente fotografia desse dia. Mas depois foi sempre acompanhando o seu afilhado? Mais ou menos. Eu vim para cá, para o Canadá, com 12 anos, no dia que o 15 fazia 5 anos, no dia 19 de agosto de 1964. Sempre que veio a Portugal, vinha visitar o seu afilhado? Sem dúvida. E também, embora já cá esteja há 38 anos, eu fui sempre falando nele aos meus filhos. Os meus filhos, quando vão a Portugal, não têm grande comunicação com o resto da família, mas por acaso falam sempre que querem ver o 15, porque gosto imenso dele, ele é muito simpático. Já foi visitar a Joaquim, a sua madrinha, ao Canadá? Não, ainda não houve essa oportunidade. Está na altura de pensar nisso, não é, Antonieta? Por minha parte, um dia. quando quiser. Há o convite já feito para a Susana, e quem quiser acompanhar a Susana, se o quisesse vir, e a Isa, teria imenso prazer. Pois eu acho que sim, acho que está na altura, ele está tão emocionado a ouvir a sua voz, que acho que está na altura de ir até ao Canadá. Antonieta, nós estamos estamos a chegar quase ao final do nosso programa e, portanto, eu vou-lhe deixar ficar aqui um beijinho muito grande, agradecer-lhe muito a sua participação. Sim, e já que estou na linha, eu estava um bocado nervosa até acerca de fazer isto, porque o meu português não é muito... Muito bom, muito bom. Feliz. Ao fim de 38 anos continua a ser muito bom. Sim, quero dizer só uma coisa. Acho que o 15 é, para mim, pessoalmente, uma grande inspiração e devia ser para outras pessoas também, porque, mais do que tudo, ele tem conquistado tudo na vida que a maior parte de nós sonhamos ter, que é um casamento feliz, tem uma filha linda, inteligente, tem apoio de família, é também imensamente útil. Ele põe habilidade na palavra desabilidade, isto é a minha opinião. E é de facto um vencedor, nós também achamos isso. Antonieta, um beijo muito grande, até um dia destes. Um grande beijinho, madrinha. E tal como esta madrinha, enfim, fez esta declaração e este testemunho tão bonito, vamos ouvir outros que também pensam, outros amigos e outras pessoas que também pensam que de facto o 15, como com ternura lhe chamam, é realmente um vencedor. Joaquim Roque é realmente um vencedor, porque ele, ao longo da carreira dele, com tantos irmãos, a família, nunca viveu com o pai, ou se viveu foi muito pouquinho tempo. Portanto, ele fez sempre a vida dele sem estar dependente da família, casou, tem uma filha lindíssima, com umas ótimas notas na escola. Portanto, são pessoas bastante inteligentes e respeitado por muita gente, porque quase todas as pessoas gostam dele. Portanto, deve haver muito poucas aquelas que digam que ele não é realmente um vencedor. Não obstante, digamos que aquele elemento físico que não lhe permite uma locomoção, digamos que fácil e comum a todas as pessoas, não obstante isso, ele, a nível da sua vivência, portanto, foi de facto um vencedor porque conseguiu ultrapassar todas as barreiras e colocar-se, quer na sociedade, quer no respectivo exercício e na colaboração com a autarquia, ao nível de qualquer outro funcionário. É difícil encontrar-se uma pessoa assim, porque ele tem um carisma, ele é muito bom ouvinte, muito bom falante. Eu acho que isso é muito bom numa pessoa que lida com o pessoal, lida com colegas de serviço.
Portanto, não tenho muitos colegas ao trabalho, mas acho que nunca encontrarei ninguém como ele. Portanto, ele é uma pessoa realmente muito especial. E é uma pessoa muito especial que hoje veio aqui partilhar a sua história de vida connosco. Mesmo para terminar, gostava de lhe perguntar, Joaquim Roque, o Joaquim está muito emocionado. E já agora deixe-me dizer-lhe, há pouco ouvimos dizer que tem tão boa cabeça, tão boa memória, era tão bom aluno. Quando é que vai tirar um curso, acabar o curso? Olha, já voltou a estudar, eu tive sei. que interromper os estudos porque de facto não havia condições económicas para isso e havia outras prioridades, mas há cerca de 5 anos atrás e com a colaboração e incentivo dessa amiga e colega, tirámos o 12º ano. E agora? À noite. E agora o futuro a Deus pertence. Não pertence nada, pertence-lhe a si também. Deus ajuda quem se ajuda a si, não é? Matriculámos há uma semana atrás num curso superior de acupuntura e fitoterapia chinesa. Digamos que é o novo desafio que temos aí à frente, é um curso de 5 anos. O que é bom ter uma companhia, não é? Um puxa pelo outro. Um puxa pelo outro, quando um vai abaixo o outro puxa. E foi muito complicado tirarmos o 12º ano, para ele pelo menos, porque íamos para a escola, as aulas no primeiro andar, tivemos que pedir para mudar para o resto do chão. Ele teve que lutar muito para conseguir ter as aulas cá em baixo e para ele é complicado ter sempre que lutar contra Eva, é bom ser assim uma amiga que lhe dá apoio, porque acho que de facto ele merece. Eles também são grandes amigos. Sem dúvida, Joaquim. É uma amiga e um amigo também. O meu marido. O marido são um apoio. Joaquim, muito obrigada e por esse apoio que deu em termos profissionais, porque eu acho que é muito bom quando as pessoas têm uma boa autoestima e os outros também podem ajudar a isso. Isabel, felicidades nessa história de amor, nem toda a gente tem a sua sorte de ser amada assim. Felicidades para si, muito obrigada, Joaquim, continue, porque é realmente um grande exemplo para nós, um exemplo de força, um exemplo de grande coragem. Amanhã nós estaremos aqui, amanhã não, segunda-feira, assim é que é, vai haver um fim de semana de permeio e, portanto, nós contamos consigo para mais um programa Vencedores.